Capítulo 2. Arautos da mensagem do segundo advento. 1. Três sinais espetaculares. Três sinais espetaculares ocorridos no mundo natural em 1755, 1780 e 1833, apontaram dramaticamente para a vinda do Senhor. 12. O primeiro ficou conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa, por ter o seu epicentro ali, apesar de ter afetado grandes áreas da Europa e da África. Foi sentido tão longe como nos países nórdicos da Suécia e Noruega, e também no oeste como Groenlândia, África do Norte e Antilhas. No total cobriu uma região de 6.400.000 km². Muitas pessoas corram de um lado para outro gritando: chegou o fim do mundo, chegou o fim do mundo. O terremoto de 1755 cumpriu a profecia da abertura do sexto selo, registrada em Apocalipse 6 horas e 12 minutos e 13. 25 anos após este terremoto, o sol escureceu, como cumprimento de outro sinal extraordinário. Jesus havia predito este acontecimento no Monte das Oliveiras, quando disse a seus discípulos: por aqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará seu resplendor. Marcos 13 horas e 24 minutos, o período profético de 1260 anos ao qual Jesus se referiu. Quando disse aqueles dias, finalizou em 1798, mas a perseguição, tal como a profecia também havia predito, foi encurtada com a Reforma Protestante. Portanto, de acordo com a profecia, o dia escuro teria de acontecer antes de 1798. Esta profecia se cumpriu completamente no dia escuro de 19 de maio de 1790. Um médico que estava visitando seus pacientes quando este fenômeno estava acontecendo disse que não podia haver um pano branco colocado a um palmo de seus olhos. A escuridão era tão densa que parecia poder-se apalpá-la. Este acontecimento teve efeito solene entre os homens, mulheres e crianças. Igrejas se abriram e foram conduzidas reuniões de oração. As pessoas acreditavam que o dia do juízo havia chegado. À meia-noite, este acontecimento deu lugar a outro também espetacular. Foi o surgimento da lua no céu com a cor de sangue. Jesus predisse também que as estrelas cairiam do céu. Este foi um outro sinal no céu que pôde ser observado por todos. De acordo com a profecia de João, as estrelas cairiam do céu para todas as direções, como uma figueira lança fora os seus figos. Apocalipse 6 horas e 13 minutos, este acontecimento teve lugar em 13 de novembro de 1833, apenas 2 anos depois que Guilherme Miller começou a pregar a iminência da volta do Senhor Jesus. Estes três sinais espetaculares ocorridos no mundo natural, ocorreram pela vontade de Deus para alertar os homens e as mulheres com respeito à verdade da proximidade do final do mundo. Estes sinais deram um grande impulso à pregação das doutrinas adventistas. 2. Três anjos especiais. Quando o grande relógio de Deus assinalou a hora de dar a última mensagem de advertência ao mundo que perece, esse evento foi simbolizado por três poderosos anjos. Deus poderia haver enviado à terra, para a proclamação do Evangelho desde as mais altas montanhas, seres celestiais em pessoa, rodeados de um grande resplendor, mas esse não era seu plano. Esses anjos simbolizam os homens, os mensageiros de Deus. Aos membros da Igreja de Deus em nossos dias e confiada a mensagem destes três anjos e o Espírito Santo lhes dá poder para proclamá-lo ao mundo. Estas três mensagens contêm, em si mesmas, muitas doutrinas, mas podem ser resumidas da seguinte forma: a mensagem do primeiro anjo pede aos homens que sejam leais a Deus, o Criador dos céus e da terra, e dá o alerta de que a hora do juízo já começou. 13. B. A mensagem do segundo anjo declara que caiu a Babilônia espiritual. C. A mensagem do terceiro anjo adverte os homens e mulheres que vivem no tempo da igreja remanescente, contra o perigo de receber a marca da besta. Os livros proféticos de Daniel e Apocalipse têm um significado especial para o último período da história do mundo, e os que vivem neste tempo fariam bem em estudá-lo detidamente. As mensagens dos três anjos de Apocalipse 14 resumem alguns dos principais ensinamentos dos livros de Daniel e Apocalipse. Esses ensinos devem ser proclamados pelos membros da igreja remanescente, para os que vivem nestes últimos dias possam decidir-se pela verdade, em vez de serem apanhados pelos enganos da tradição. 3. Embaixadores adventistas na América do Norte.
A Guilherme Miller, de 1782 a 1849. Guilherme Miller foi o pregador que mais se destacou na divulgação da doutrina da segunda vinda de Jesus durante a primeira metade do século XIX. Como era o mais velho de 16 irmãos, não pôde receber uma boa educação acadêmica, mas sua vontade de adquirir conhecimento levou-o a estudar por si mesmo e tornar-se um autodidata. Mais tarde, devido à sua associação com incrédulos em círculos políticos, tornou-se deísta, embora não se deixasse persuadir completamente, pois ainda conservava alguma crença na Bíblia. De modo um tanto miraculoso, ele mudou do deísmo para uma completa fé em Deus, mas foi desafiado por amigos deístas por causa de sua fé sem reservas. A fim de reivindicar sua nova fé, estudou por anos e durante esse tempo tornou-se convencido da proximidade do advento de Cristo. Ele estudou de 1816 a 1831, e cada vez tornava-se mais convencido de que deveria contar aos outros as descobertas tão importantes e notáveis que havia feito. Com a idade de quase 50 anos e sem qualquer preparo na arte de falar em público, resistiu ao impulso de declarar o que havia aprendido. No entanto, fez um pacto com Deus de que ele pregaria caso surgisse uma oportunidade. Em um sábado de manhã, em agosto de 1831, enquanto estudava em casa em sua propriedade rural, perto da fronteira de Nova York e Vermont, seu sobrinho, Irving Guilford, informou-o de que o ministro da Igreja Batista está ausente e que seu pai, cunhado de Miller, solicitava sua presença para pregar no culto de domingo a respeito da segunda vinda de Jesus. A partir deste começo, Guilherme Miller continuou a pregar em áreas rurais ao redor de sua casa. As pessoas vinham de todas as regiões vizinhas para ouvi-lo e chovia convites para que ele falasse. Ele falou a respeito dos sinais que precederam a segunda vinda e referiu-se ao sinal já cumprido no dia escuro em 19 de maio de 1780. A queda das estrelas em 13 de novembro de 1833 deu um respaldo maior ao seu trabalho. Ao associar-se com Josué Imes de Boston, foi convidado a pregar em cidades maiores. Começou em Nova York em 1840 e calcula-se que 50.000 pessoas aceitaram seus ensinos. Miller estudou a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8 e 9, e tornou-se convicto de que a purificação do santuário era a purificação da terra pelo fogo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Apesar de ter pregado muito sobre o segundo advento, somente em 1844 é que 14. Ele aceitou uma data definida. Entretanto, em janeiro de 1843 declarou que Cristo viria entre março de 1843 e março de 1844. Quando Miller e outros começaram a pregar as profecias, os líderes das igrejas protestantes se desagradaram. Nos últimos meses de 1843 e durante 1844, muitos crentes adventistas foram excluídos de suas igrejas que ainda amavam e queriam ajudar. Dentre esses estava Robert Harmon e sua família. A oposição cresceu e em 1844 tornou-se, de modo geral, evidente que as igrejas populares haviam rejeitado a primeira mensagem angélica dada pelos pregadores adventistas. Quando 1843 e 1844 passaram e Jesus não veio, a fé de Guilherme Miller não se abalou. Ele continuou a pregar a segunda vinda. Seu ministério público terminou em 1845 e faleceu 4 anos depois. Durante sua vida, Miller foi um líder na obra de Deus e um aplicado estudante da Bíblia, entretanto, não chegou à compreensão da verdade do sábado. Em 10 anos, Guilherme Miller deu mais de 3.000 palestras em centenas de lugares diferentes. Em 1848, o obreiro veterano tornou-se cego. Morreu no ano seguinte, confiante na esperança do retorno do Salvador. Recebeu pouco dinheiro por seus labores, mas seu nome tornou-se inseparável no movimento adventista. Ele liderou o movimento do qual hoje fazemos parte. Próximo ao fim de 1842, Miller fez uma profissão de fé ao mundo, e para a maioria, isso representa a fé de todos os crentes adventistas. Ele declarou seu ponto de vista como se segue: 1. Creio que Jesus Cristo retornará a esta terra. 2. Creio que ele virá em toda a glória de seu Pai. 3. Creio que ele virá nas nuvens do céu. 4. Creio que, então, ele receberá seu reino que é eterno. 5. Creio que os santos possuirão o reino para sempre.
6. Creio que, por ocasião da segunda vinda, o corpo de todos os santos que morreram ressuscitará à semelhança do corpo glorioso de Jesus. 7. Creio que os justos que estiverem vivos na terra quando ele vier, serão transformados do corpo mortal para o imortal, e com aqueles que ressuscitarem dentre os mortos, subirão para encontrar o Senhor nos ares, e estarão para sempre com ele. 8. Creio que os santos se apresentarão a Deus em amor, sem culpa, pecado ou mancha. 9. Creio que quando Cristo vier a segunda vez, ele virá para pôr fim à controvérsia de Sião, para livrá-los do poder do tentador, que é o diabo. 10. Creio que quando Cristo vier, ele destruirá o corpo dos ímpios pelo fogo, assim como os do mundo antigo foram destruídos pelas águas, e irão para a sepultura até sua ressurreição e condenação. 11. Creio que quando a terra for purificada pelo fogo, Cristo e seus santos tomarão posse dela, e a habitarão para sempre. Então o reino será dado aos santos. 12. Creio que no tempo designado por Deus todas essas coisas se cumprirão. 13. Creio que Deus revelará o tempo. 14. Creio que muitos mestres e pregadores jamais crerão ou saberão o tempo até que ele venha sobre eles. 15. Creio que os sábios, os que brilharão como estrelas no firmamento, 12 horas e 3 minutos, compreenderão o tempo. 16. Creio que o tempo pode ser conhecido por todos aqueles que desejam compreender e preparar-se para sua vinda. E estou plenamente convencido de que em algum tempo, entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844, de acordo com o calendário judaico, Cristo virá e levará seus santos com ele, e que cada um receberá a recompensa de acordo com suas obras. Life of William Miller, pp. 170, 173. Guilherme Miller tem sido apropriadamente chamado de a Estrela da Manhã, do movimento adventista porque a. Ele recomendou a obra de pregação da primeira mensagem angélica. B. Ele proclamou o Evangelho com tal vigor e fervor que sua obra foi conhecida por alguns anos como millerismo, e seus seguidores como milleritas. B. Josué Imes. Josué Imes é considerado o segundo pregador adventista de destaque na América. Nasceu em Rhode Island e seu pai queria que ele se tornasse um ministro da Igreja Episcopal. Porém, problemas financeiros obrigaram Josué a tornar-se um aprendiz de marceneiro. Apesar dos contratempos, seu interesse pela igreja aumentou e com a idade de 22 anos entrou para o ministério na cidade de Boston. Imes e Miller encontrarão-se em New Hampshire em 1839. Josué impressionou-se tanto com os sermões de Miller que o convidou a pregar em sua igreja em Boston. Os dois homens tornaram-se coobreiros na proclamação da esperança adventista na América. Após ter ouvido a mensagem de Miller, Imes confrontou-o com a pergunta: "Você realmente crê nesta doutrina?" Miller respondeu: "Sim." Imes perguntou: "O que você está fazendo para levar essa mensagem ao mundo todo?" Miller lhe assegurou que estava fazendo tudo o que era possível dentro de suas limitações. Imes não entrou em questão, mas insistiu em que a mensagem era pouco conhecida no país. Com isso, Miller replicou: "O que pode fazer um velho fazendeiro? Jamais fui treinado na arte da oratória. Tenho permanecido sozinho. Embora tenha trabalhado muito e visto muitos conversos a Deus e à verdade, parece que ninguém captou o espírito de minha missão para ser-me de grande ajuda. Os pastores querem que eu pregue e edifique suas igrejas, mas ali termina tudo, na maioria dos casos. Tenho procurado ajuda. Preciso de ajuda." Para Josué Imes, que havia aceitado a mensagem de Miller, havia apenas uma coisa a fazer. Ele declarou: "Ponho a mim mesmo, minha família, a sociedade, minha reputação, tudo, sobre o altar do Senhor, para ajudá-lo com todas as minhas faculdades até o fim." Josué Imes começou a publicar o Signs of the Times, Sinais dos Tempos, em Boston, no ano de 1840. Outros penodicos adventistas também foram publicados, incluindo The Midnight Cry, O Clamor da Meia-Noite, com uma edição diária de 10.000 cópias. Isso continuou em Nova York por 4 semanas, então o impresso tornou-se semanal. As reuniões campais assistidas por milhares ajudaram a divulgar a mensagem. 16. Imes tinha uma personalidade marcante, era um líder forte, corajoso, promotor e organizador do movimento Milenta. Sua contribuição em produzir o primeiro periódico da segunda vinda de Cristo, The Signs of the Times, muito fez para anunciar o advento na América.
Sua trajetória, depois de 1850, não é relevante porque ele não se uniu ao grupo adventista depois do desapontamento. Entretanto, ele manteve interesse na mensagem do advento até sua morte em 1895. C. Josias Litt. Josias Litt foi um dos primeiros ministros protestantes a aceitar e pregar a mensagem adventista. Ele se tornou cristão aos 17 anos e uniu-se à Igreja Metodista, tornando-se pastor. Em 1838 ele leu um livro escrito por Guilherme Miller, e teve dúvidas quanto aos seus ensinos pensando que pudesse, em poucos minutos, descobrir seus erros. Mas logo confessou: antes de terminar a leitura, fiquei satisfeito porque os argumentos eram tão claros e tão baseados nas Escrituras que era impossível desaprovar a posição que o Sr. Miller havia tomado. Josias Litt travou uma luta tremenda para fazer o que julgava correto. No entanto, em pouco tempo, uniu-se aos pregadores adventistas. Litt publicou um panfleto de 48 páginas sobre a segunda vinda. Uniu-se a Miller e a Josué Imes na pregação de campanhas evangelísticas. Também foi um dos membros da equipe editorial do periódico adventista, Signs of the Times. D. Carlos Fitt. Carlos Fitt era um pastor da Igreja Congregacional em Boston quando estudou as palestras publicadas de Guilherme Miller e começou a pregar a mensagem do Advento. Carlos Fitt contribuiu de 4 maneiras para a proclamação da mensagem adventista na América. A pregador. Era muito popular como pregador e seu tema central era: prepara-te para te encontrar com teu Deus. Dele é Dotto. Dentre todos os pregadores da América que ensinaram a mensagem da vinda de Jesus, talvez nenhum tenha sido tão conhecido e profundamente amado como Carlos Fitt. B. Escritor. Ele publicou o folheto Segundo Advento de Cristo que teve ampla circulação. Assim, muitos que não podiam assistir às suas reuniões recebem a verdade. C. Compositor de hinos. Seu intenso amor pela mensagem adventista revelou-se em muitos dos hinos por ele compostos. D. Artista. Em 1842, Fitt, um associado, desenhou o famoso Diagrama Profético de 1843. 2 incidentes revelaram a sinceridade de Fitt e seu vigor em pregar a mensagem do Salvador prestes a vir. 17. Em uma reunião havia muitos que estavam respondendo ao apelo para aceitar o Senhor. Um homem, infelizmente, tropeçou e quase caiu antes de chegar. Carlos Fitt disse: não se preocupe, irmão. É melhor entrar tropeçando no reino do céu que caminhar direto ao inferno. O riso da audiência cessou imediatamente. Quando o tempo esfriou em outubro de 1844, Fitt havia acabado de batizar um grupo de pessoas quando outras mais pediram o batismo. Depois disso, um terceiro grupo fez o mesmo pedido e também foi batizado por ele. Pelo fato de ficar com roupas molhadas tanto tempo, apanhou um forte resfriado que se transformou em pneumonia, morrendo dia 14 de outubro de 1844, poucos dias antes de 22 de outubro, sobre o qual havia tão fervorosamente pregado. E George Soares, Sylvester Bliss, S.S. Snow. George Soares e Sylvester Bliss foram líderes milleritas preeminentes também. Bliss é lembrado por suas Memórias de Guilherme Miller e por sua associação com Josué Imes. Ele também fez parte da equipe editorial do Signs of the Times. S.S. Snow, outro líder millerita, afirmou logo de início que a profecia dos 2.300 anos de Daniel 8 horas e 14 minutos terminavam em 1844 no outono em vez de na primavera. 4. Embaixadores adventistas em outros países. O movimento adventista começou ao mesmo tempo tanto nos Estados Unidos como na Europa, quando homens de Deus foram levados a estudar as profecias da Bíblia. Foi providencial que muitos cristãos em vários países estudaram as Escrituras e chegaram à crença de que Jesus voltaria logo. Neste capítulo vamos considerar alguns dos pregadores adventistas na Europa e em outros países. A Joseph Wolff. Ao mesmo tempo em que Guilherme Miller, na América do Norte, estava estudando e sentindo que devia pregar a primeira mensagem angélica, na Europa, Wolff estava começando a proclamá-la. De 1821 a 1845, Wolff viajou pela África, Síria, Pérsia, Índia, Ilha de Santa Helena e nos Estados Unidos. Ele pregou em Nova York, no Maine e em outras cidades grandes. Estudante de línguas e missionário itinerante dos mais notáveis, Joseph Wolff tornou-se conhecido como missionário a todo mundo.
Nascido na Bavária, Joseph era filho de um rabino judeu. Aos 11 anos de idade, saiu de casa buscando formação de modo que pudesse se tornar um missionário. Era batizado na Igreja Católica Romana, mas em breve, desafiou a autoridade e os dogmas da Igreja. Wolff podia falar 14 línguas e visitou os governantes de muitos países. Suas viagens pela Ásia e África envolveram-no em muitos perigos e fugas miraculosas. Foi atacado, passou fome e foi vendido como escravo. 3 vezes foi condenado à morte. Apesar de todas essas provações e doenças, ele levava sua Bíblia e advertia muitas raças a respeito da breve vinda do Messias. Foi um grande pregador do segundo advento e aproveitou muitas oportunidades para 18. Dar a mensagem do julgamento que se aproximava e chamava homens e mulheres ao arrependimento. B. Johann Bengel. Antes de Wolff ou Miller, a segunda vinda foi pregada na Alemanha por Bengel, um ministro luterano. Ele acreditava na liberdade religiosa e treinava jovens para o ministério. Faleceu em 1752, mas seus escritos sobreviveram à sua morte e exerceram grandes influência não só na Alemanha, mas também na Rússia. C. Edward Irving. Edward Irving foi um notável pregador do advento nas Ilhas Britânicas. Logo depois de se tornar um evangelista na Escócia, começou a estudar as profecias bíblicas e deu atenção especial aos sinais da segunda vinda. Um clérigo de Paris que o ouviu pregar emprestou-lhe um exemplar do livro de Lacunza, A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Irving sentiu-se cativado pela mensagem da breve vinda de Cristo e continuou a pregar com fervor. D. Henry Drummond. Henry Drummond, banqueiro inglês e membro do parlamento, dedicou sua vida ao serviço cristão. Durante vários anos realizou uma série de 5 conferências proféticas anuais onde os livros de Daniel e Apocalipse eram estudados. Cerca de 20 ministros de várias denominações assistiram a elas, dentre eles Joseph Wolff. Essas conferências proféticas promoveram um interesse maior na pregação da primeira mensagem angélica, na Inglaterra e em outras partes do mundo. E Robert Winter. Robert Winter ouviu a respeito da doutrina do segundo advento enquanto assistia a uma reunião campal durante uma visita à América. Em 1842 retornou à Inglaterra, onde se dedicou a pregar de todo o coração sobre a mensagem do advento. Em suas frequentes cartas à América, relatou a respeito do seu progresso. Em uma carta ele disse: "Prego nas ruas com o diagrama profético suspenso em uma vara. Nossos livros voam e estão produzindo uma grande comoção nesta grande cidade." Deus abençoou seus humildes esforços com o batismo de alguns milhares de conversos. F. Horácio Bonar e George Miller. Entre outros pregadores adventistas na Bretanha estavam Horácio Bonar, o conhecido compositor de hinos, e George Miller, diretor do orfanato de Bristol. G. Crianças pregadoras. 19. Deus também usou crianças para anunciar a segunda vinda de Cristo, particularmente na Suécia. Apenas aqueles que eram ministros da igreja oficial podiam pregar, e quando a mensagem do advento alcançou a Suécia em princípios de 1840, o clero oficial recusou-se a pregar sobre a segunda vinda. Então, crianças e jovens, alguns dos quais nem sabiam ler, pregaram a mensagem da hora do juízo e as profecias sobre o retorno de Jesus. Autoridades fizeram tudo o que era possível para impedir a juventude de continuar a pregar, mas não puderam. Acusaram-nos de insanidade mental e de doenças físicas, mas isso também foi inútil. Prenderam a muitos, alguns foram castigados fisicamente. 2 adolescentes pregadores, Ole Bokist e Eric Valbon, defenderam sua fé na Bíblia e finalmente foram libertados devido à intercessão do rei. Continuaram a pregar até 1844. H. Manuel de Lacunza. Manuel de Lacunza, sacerdote jesuíta, clamou atenção às profecias de Daniel e Apocalipse. Nasceu no Chile, mas quando a expulsão dos jesuítas foi decretada nas colônias espanholas, exilou-se primeiro na Espanha e depois na Itália. Não se sentia satisfeito com a interpretação católica das profecias, de modo que estudou a Bíblia por si mesmo. Lacunza foi um arauto eminente da segunda vinda dentro da Igreja Católica. Seu estudo resultou no livro A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Julgou prudente não assinar seu próprio nome como autor do livro e adotou o pseudônimo de Rabi Juan Ben Ezra. Apesar da trabalhosa duplicação na mão, a obra teve ampla circulação,
sendo traduzido para o latim e italiano, além da tradução inglesa feita por Vim. Desse modo, os escritos de Lacunza tornaram-se conhecidos na Europa, influenciaram os que os leram, despertando neles o desejo de pesquisar mais a respeito da segunda vinda. E H. Intspeter. Na Holanda, o diretor do Museu Real H. Intspeter teve um sonho no qual lhe foi mostrado que a segunda vinda de Cristo estava próxima. Ele contou a seus companheiros a respeito desta alegre esperança, usando alguns textos da Bíblia para provar sua afirmação. Entre os anjos de 1830 e 1842 escreveu vários folhetos sob o título geral de Um Grande Acontecimento Mundial, no qual explicava a luz que havia recebido de modo um tanto independente. O conhecimento das doutrinas de Guilherme Miller não chegaram até ele senão 12 anos depois que havia começado a publicar. J. Louis Galsen. A primeira mensagem angélica foi proclamada na França e Suíça por Louis Galsen de Genebra, Suíça. Interessou-se particularmente pelas profecias de Daniel quando entrou no ministro e declarou que elas eram a chave para a história mundial. Ao estudar a história e profecia juntas, convenceu-se de que o fim do mundo estava próximo, com a finalidade de divulgar a mensagem. 20. Começou a pregar às crianças. Seu plano foi bem sucedido e os adultos começaram a vir a centenas para assistir às palestras, alguns até mesmo de países estrangeiros.